E é isso aí, pessoal. Achou que a gente não ia voltar? Achou errado. Eu sou Marcinho Ribeiro, sempre ao lado aqui do Gabriel Winter, no Candidato Quem conhece sabe. Entrevistando os candidatos aí que foram candidatos a prefeito e agora entrevistando um candidato que foi eleito prefeito de Barbacena, Carlos Du. Gabriel, você tá bom? Eu tô bem. Como que você tá? Eu acho que a conversa hoje vai ser bem interessante, porque hoje o cara é eleito. Agora não é mais brincadeira, não. Agora que a coisa começa a ficar séria, né? Carlos Du, seja bem-vindo. Conseguiu pegar um tempo na sua agenda pra gente aqui, que a agenda lotada é essa, hein? Fala, Marcinho. Fala, Gabriel. Obrigado aí pela oportunidade de a gente estar aqui conversando um pouquinho. Pois é, cara, eu fiquei assim, o Gabriel até falou, poxa, não vai dar e tal. Falei, cara, é a agenda mesmo que estava apertada. Tá apertado, graças a Deus, muita reunião, muita coisa para organizar, porque fazer a transição, cara, com um mês é muito pouco tempo, sabe? Tem muito processo, muito contrato, muito convênio, muita coisa para organizar num curto espaço de tempo para dar continuidade no serviço, né? Então tá um pouquinho apertada a nossa agenda, a esposa que o diga, mas a gente conseguiu tirar um tempo aqui sim para vir cá, bater um papo, agradecer também o carinho de vocês, a oportunidade. Naquele momento lá do Candidato Quem, muita gente esteve aí nas redes conhecendo um pouquinho do nosso trabalho, isso ajudou bastante. E agora também a gente fala um pouquinho aqui nesse pós-eleição e o que a gente está pensando no próximo ano. Pois é. Deu muita entrevista? Deu bastante, cara. Assim, a gente está tentando encaixar assim nos horários, né? Porque realmente a prioridade tem que ser a transição, porque a gente está muito preocupado com a continuidade dos serviços essenciais. Então, assim, está sendo 110% da energia ali na transição e um pouquinho que sobra a gente está dividindo aí com as reuniões, com o compromisso também com as entrevistas. Já entrando com outra pergunta aqui, você acha que você está conseguindo conciliar essa transição também com o trabalho de vereador? Porque você tem ainda um mandato até o final do ano, não é? Pois é, sim. Eu tenho participado das reuniões da Câmara, eu acho que quinta passada, só que eu não consegui, mas o restante, sim, eu tenho participado de forma constante das sessões da Câmara, que é online, né, então facilita bastante. Aí eu estou no meio de um compromisso, falo, peraí que eu já volto aqui, entro na sessão online, participo das votações, tem até requerimento, projeto de lei meu, inclusive, que foi votado semana passada, vai ser aprovado agora, e até sobre essa dinâmica também legislativa, a gente está com orçamento, né? Então eu estou preparando aqui, nossa equipe junto, as emendas para o orçamento para o ano que vem, que a gente ainda trabalha com o PPA e o orçamento da atual gestão, no ano de 2021, então a gente está conseguindo, sim, conciliar aí, não com aquela rotina grande que a gente tinha de atendimento, de visita, gabinete itinerante, você teve que parar um pouquinho, mas está dando sim para fazer os trabalhos também como vereador. Mas também a pandemia não deixa mais o gabinete itinerante andar, né? Mas falando dessa questão que o Gabriel falou aqui, e aí, você curtiu o resultado da eleição desse ano? Não falando só da sua eleição, mas também dos vereadores, né? Dela como um todo mesmo, você curtiu? Não, sim, com toda certeza, assim. A gente fica muito feliz com a eleição dos 15, né? Tinha uma expectativa no partido de uma votação um pouco mais expressiva, a gente conseguiu fazer mais uma cadeira ou duas cadeiras, infelizmente não aconteceu, mas foi bem positivo, sim, a gente está bem contente, dá para fazer um bom trabalho, já tenho conversado bastante com os vereadores, com os 15 que foram eleitos, no intuito de pensar na cidade, essa que está sendo a nossa proposta. Pensar a Barbacena, esquecer, colocar de lado as disputas políticas, sabe? Acabou, a eleição acabou dia 15 de novembro, agora é pensar na cidade, esse está sendo foco, esse está sendo nosso discurso, não interessa lado A, lado B, lado C, até porque eu não participei dessas disputas aí de lado A ou de lado B, né? Fui bem isento, foi uma campanha limpa, para pensar em Barbacena, projeto para a cidade. Então, tem muita gente que tem me procurado, de outros partidos, com propostas, querendo somar para a cidade, estão sendo bem acolhidos. Tem acolhido todos que têm me procurado, todos que têm manifestado interesse em ajudar a cidade. Então, está sendo bem positivo, e na Câmara está sendo positivo também, bem receptivo, os 15 eleitos. Muito bom. O que mais se falou, né, durante esse período de eleição e também durante o período da concretização da vitória da eleição foi sobre mudança, né? A gente, né, Gabriel, todo mundo que a gente entrevistou só falava mudança, 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 e realmente eu acho que em todas as eleições de Barbacena, essa foi a que realmente a palavra mudança, ela teve um resultado real mesmo, né? Foi realmente mudança, né? O que é esse tempo de mudança, Du,
nesse novo ano de 2021? Olha, a expectativa da população para essa mudança é muito positiva, eu fico muito feliz com isso, sabe? Ver que as pessoas estão mais inteiradas na política, as pessoas querem participar mais do processo político. Muita gente que nem se interessava, não participava, até falou, olha, eu nem votei em branco, mas agora eu quero participar, eu quero entender, eu quero ajudar, eu quero somar. Isso é muito legal. Então, assim, a gente conseguiu despertar isso nas pessoas, e esse era o interesse. Eu acho que, não sei se foi aqui no Candidato Quem que eu falei sobre isso, mas eu lembro que de uma das entrevistas eu falei que nós tínhamos esse intuito também de despertar nas pessoas esse interesse por ocupar o seu espaço, porque o processo democrático, ele não se traduz só em votar, ele passa por uma série de questões, e uma delas é a população ocupar o espaço dela, o agente político ocupar o espaço dele também. Então eu percebo que essa mudança não é só nas cadeiras, não é só de quem assume o papel do executivo, no caso eu e o Aloysio, né? Mas é também da população. Eu tenho percebido isso, que a população tem se colocado aberta a participar, a entender, e a gente quer fomentar isso da melhor forma possível. A gente quer despertar isso ainda mais e mais nas pessoas aqui em Barbacena, conforme a gente falou aqui agora, né, do gabinete itinerante, que a gente teve que parar, é um projeto que a gente quer fazer, que a gente vai fazer contra a prefeitura, os conselhos municipais, enfim, a gente quer fomentar a participação popular e dar mais voz à população, que já é garantida, inclusive, pela Constituição, mas a gente quer ampliar isso aqui em Barbacena, e eu percebo que essa vai ser uma das principais mudanças, é um dos principais desafios, mas eu acredito que vai ser uma das principais mudanças, juntar a cidade para pensar e trabalhar pela cidade. Uma pergunta, quando você chegar lá, depois do dia 1º, passou o ano com a família, o ano novo lá com a família, depois chegou lá, primeiro dia, o que você pretende fazer? Primeira coisa, acho que é uma pergunta clássica, mas... O primeiro ato, eu quero, assim, vou levar lá, o padre, a gente quer fazer uma bênção ali na prefeitura e tudo, né, para a gente começar os nossos 4 anos aí de mandato, pedindo as bênçãos de Deus, mas de ato mesmo, assim, a gente quer começar a organizar a estrutura da casa, a gente precisa organizar a casa, tem muita coisa ali que eu tenho percebido na transição, que a gente precisa reorganizar, realocar, para poder prestar um bom serviço para a população. Então tem que começar organizando dentro de casa, né, você não convida ninguém para entrar na sua casa, se estiver bagunçada, né, então a gente precisa dar uma limpeza ali na nossa casa, na administração pública. Nós queremos implementar a gestão de qualidade e alta performance dentro da administração pública. É um processo, tá? Mas é um processo que tem que iniciar. A gente quer trazer alguns modelos de gestão, a gente já está trabalhando para isso, já estamos conversando com algumas pessoas que têm especialidade na área, modelo de gestão para dentro da prefeitura. Eu tenho certeza que isso vai otimizar os serviços, isso vai melhorar a qualidade do serviço, vai melhorar também até a qualidade de trabalho dos servidores públicos municipais. Tem muita coisa, mas assim, acho que o primeiro ato assim, é nesse sentido, melhorar, organizar a casa ali, que eu tenho visto que muita coisa precisa a gente colocar no lugarzinho. Muito bom, organizar a casa para depois chamar o povo para tomar aquele café. Mas, bom demais, Du, a gente, durante esse período de pós-eleição, né, eu queria falar pós-pandemia para acabar mesmo, mas por enquanto vamos ficar com pós-eleição, que está bom também. A gente, durante esse período de pós-eleição, a gente postou, né, nas nossas redes sociais, que a gente iria estar entrevistando você, né, o prefeito eleito para Barbacena em 2021, e pedimos à população que nos segue, a galera que nos segue, para mandar algumas perguntas, tá? Curiosidades desse pessoal mesmo, para mandar para você aqui. Nós vamos optar aqui para realmente não falar o nome dessa galera que mandou a pergunta, porque realmente eu entendo que são perguntas de diferentes setores, diferentes regiões, diferentes pessoas fazendo pergunta para o mesmo núcleo. Então, se tiver pergunta da cultura, vamos entender que é a cultura que está te mandando a pergunta. Se tiver pergunta do povo, vamos entender que é o povo que está realmente te mandando a pergunta. Mas foram muitas perguntas, a gente não vai dar para fazer todas, nós selecionamos aqui algumas, a maioria, e vamos te perguntar, né, Gabriel? Sim. Acho que a primeira que eu vou fazer é até referente à cultura. Eu vou fazer duas, porque tipo, é quase o mesmo tema, é parecido. Nesse caso de fomento ao setor cultural, qual é o apoio
se vai ter algum apoio aos artistas locais, e a outra pergunta é se ele vai fazer o que ele vai fazer pela cultura da cidade. E essa pessoa, ela chegou a falar assim, Barbacena já foi representada nos Estados Unidos por bailarinos aqui da cidade. Então, tipo assim, eles querem saber essa coisa referente a todos, né? A todos os artistas referente à cultura. Só interrompendo a sua resposta, tem uma outra pergunta também, a pergunta chegou para mim hoje, perguntando para você sobre o apoio à classe artística local nos eventos da cidade, tendo em vista que, na enorme maioria deles, são trazidos artistas de fora, né? Acho que ela falou que muita questão até mesmo da exposição que traz artistas de fora e artistas de Barbacena às vezes nem aparecem. Então tá aí as perguntas para você, a casa é sua. De forma geral, isso aqui serve até para as outras perguntas também, para as outras áreas. A gente precisa fazer um diagnóstico da realidade cultural aqui de Barbacena, né? O que a gente tem de material cultural? Quais são os artistas que a gente tem no município? Quais são os grupos artísticos que a gente tem no município? A gente precisa entender essa realidade, né? Quais são os espaços culturais que a gente tem, sejam eles privados, públicos, a gente sabe que é praticamente nada, né? Assim, utilizado efetivamente, mas a gente precisa levantar isso tudo, fazer um diagnóstico e, como eu disse aqui até durante a campanha, e é o que a gente vai fazer, para valorização, primeiro é a gente dar um status diferenciado para o setor que a gente tem hoje da cultura no município, que está ligado à Secretaria de Educação. Então a gente quer separar, porque hoje, quando você pega educação e saúde, qualquer secretaria, qualquer área que você colocar ligado a esses setores, vai virar um apêndice. Não tem jeito, porque o recurso e a atenção vai ser quase que 100% exclusiva para a educação e para a saúde. Então, isso já aconteceu em 2019, 2018, se não me engano, separou da educação, ou da saúde, a assistência social, já foi um grande ganho. Então, agora a gente quer separar esporte, lazer e cultura, esporte, turismo e cultura, separar da educação. Então, é o primeiro ato. A partir dali, a gente já começa a ter um panorama de trabalho, uma forma de trabalho melhor dentro da administração pública, com um olhar voltado para a cultura. Como eu disse, a gente quer, através do fomentar, na verdade, os artistas aqui, através do Conselho Municipal, quer dar uma reestruturada, criar o fundo municipal. Isso também vai acontecer em todas as outras áreas, tá, gente? A gente já vai encaminhar, eu já tenho conversado com os vereadores, vou mandar minutas de alteração nas leis dos conselhos e dos fundos, para a gente deixar eles aptos a captar recursos. Mas tem algumas ações simples que a gente já consegue fazer aqui no município, que já vai dando um impulsionamento para o pessoal da cultura. Uma delas é essa questão da apresentação nos eventos locais. Isso é simples. Vai terceirizar uma exposição, por exemplo, como é feito? Coloca no edital que tem que ter participação do artista local. Inclusive, teve até uma discussão de um projeto de lei assim, na Câmara em determinado período. E, enfim, a gente precisa colocar isso em prática e é simples de fazer. Nós queremos movimentar... Tem uma lei, se você falou em lei Aldir Blanc, é essa lei que você está falando? Não, a Lei Aldir Blanc eu posso até falar dela, mas é outra coisa. Ela é uma lei federal, na verdade ela é um investimento do governo federal, um recurso do governo federal para o fomento artístico, sobretudo por conta do período da pandemia, pelo período que eles estão parados, né? E esse recurso, inclusive, tem que ser definido, destinado até dia 31 de dezembro agora. E parece que já está em andamento, a gente está tentando acompanhar um pouco, embora, como eu disse, né, eu ainda não assumi, mas a gente está tentando acompanhar um pouquinho essa questão da Lei Aldir Blanc. Mas essa que eu estou colocando aqui era uma de participação, ela garantia a participação do artista local nos eventos de Barbacena, nas festas tradicionais de Barbacena. Isso é simples de colocar, isso é interesse nosso. Além dessa questão da participação dele nesses eventos, a gente quer ampliar o número de eventos feitos aqui no município. Vamos montar um calendário cultural mês a mês, com atividades todos os meses. Claro que isso resguardado a pandemia, no período pós-pandemia, mas a gente está ansioso, aí, como o Marcinho falou, né? Período pós-pandemia já se torna uma realidade, tão logo esse termo para nós, para a gente poder fomentar a cultura. Até a pandemia a gente fica muito limitado, a gente fica limitado também em questão de gastos, isso é importante colocar aqui. Nós temos uma lei hoje que impede que nós geremos, que o município venha gerar gastos, além daquilo que já estava previsto, por conta dessa lei complementar, uma lei federal, até dia 31 de dezembro de 2021, além do fato de trabalhar com o orçamento já previsto, o orçamento anterior. Então, eu acredito que esses fomentos, de uma forma mais efetiva, a gente vai começar a fazer a partir de 2022.
no ano de 2021, a gente consegue organizar a nossa casa, a gente consegue montar os projetos culturais que a gente quer implementar. Isso tudo, gente, vai acontecer com bastante diálogo, tá? A classe artística está escutando a gente agora, pode preparar, que vão ter muitas reuniões, vocês vão ser sempre procurados aí. Isso vai separar também, você pode ter certeza, eu não vou conseguir concentrar tudo em mim, não. Então, quem tiver responsável ali pela pasta, o secretário, que vai estar responsável pela pasta, vai estar em contato direto com vocês, para a gente, além disso, estar colhendo ideias também. Tem algumas outras ações simples, de ocupação de espaço, do coreto, de praças, de fomento às festas populares que a gente tem aqui. Tem festa todo mês, tem uma festa da padroeira no bairro tal. A gente consegue intensificar essa festa ali dentro e também fazer a participação dos artistas locais aqui. Então, assim, você que está ouvindo a gente agora, que é da área, que mandou a pergunta, já fica preparado, tá? Que a gente quer ajudar, mas a gente vai contar muito com o apoio de vocês também. Muito bom. Falou de projeto que acontece em Barbacena, tanto na parte da região, assim, em rua mesmo, né? Tinha aquele Música na Praça, que era feito pelo Lauderley Mariolei, que era um projeto muito legal que ajudava, né, essa galera mais nova a começar a cantar em algum lugar, tem um espaço, né? E tem outros grupos também que fazem, tem o Sarau, de Barbacena também, que faz um projeto muito legal. São diversos projetos que realmente precisam desse fomento. Sim, é muito legal isso. Dá para compor o calendário, a ideia é essa. Então, assim, como a gente quer montar um calendário bem extenso, do ano todo, de atividades de forma constante, inclusive usar não só o parque de exposição para realizar esses eventos, mas os espaços que nós temos públicos aqui no município, vai ter espaço, sim, para a gente encaixar tudo isso. Nós tínhamos festival de música, teve FEMUSA, tinha aquele festival que os meninos faziam, até o Thiago fazia lá na estação, de rock, era muito legal. Então, dá para a gente voltar com esses eventos, e o município, a proposta nossa, enquanto nova gestão, é apoiar esses eventos culturais. Lembrando que isso não é só pensar em cultura, isso é pensar também em economia, porque isso gira a economia, isso gera receita para as pessoas que estão ali, para o artista, para quem está vendendo o seu produto. Então, nesse período de pós-pandemia, a gente vivendo já o período de pós-pandemia, a gente vai ter que fomentar esse tipo de ações mesmo para fazer a economia girar aqui em Barbacena. Com certeza, temos aí a cultura como um dos elementos mais fortes, né? Porque aquele que foi responsável por muita gente ficar em casa nesse período de pandemia foi a cultura, através de lives, né, entretenimento para o pessoal ficar em casa. E uma outra pergunta aqui, que também traz um setor que é novo no mercado, mas setor que está crescendo, é o e-esportes, né, que é o esporte online, jogos, videogame. Uma pessoa mandou a pergunta para você que o e-esporte está crescendo muito. Qual a possibilidade para promover esses tipos de evento em BQ? Só lembrando, através dessa pergunta aqui, que a gente tem uma grande representatividade de Barbacena. Eu acho que atualmente o maior influenciador digital de Barbacena é o Skill. Ele é realmente do esporte online, com mais de 1 milhão de seguidores atualmente. E realmente é um setor que está crescendo muito, né? Você tem alguma coisa para esse tipo de setor? São uma galera boa aqui, cara, mexendo com isso. Tem muito streaming em Barbacena, não só do Free Fire, tem de Sensei Awakening, de uma série de jogos também. Eu gosto um pouquinho de jogo online. Também jogo bastante. Então, a Dona Maria aqui que reclama a madrugada. Mas, enfim, tem sim. Eu estava conversando com um streaming, inclusive, durante a campanha. A gente está discutindo algumas propostas para a gente poder fomentar isso aqui. Chegou até a proposta de uma game house. A gente tem que estudar um pouco a viabilidade do projeto, né, da game house, porque, assim, nessa área de tecnologia, a proposta nossa é investir bastante. Eu já estou com algumas reuniões marcadas em Belo Horizonte para conversar com o pessoal da Prodabel, que é uma empresa pública que trabalha com tecnologia dentro do município de Belo Horizonte, e essa empresa ela conseguiu implementar um projeto pioneiro lá em Belo Horizonte, que ganhou prêmio nacional de Smart City, de cidades inteligentes. E dentro do projeto tem também o projeto dos telecentros, que eu acho que eu falei até durante a campanha também, que o projeto do telecentro, a gente conseguiu um apoio muito grande de um deputado estadual que quer investir em Barbacena, recursos, nessa área de tecnologia. E dentro do projeto do telecentro ele quer trazer cursos ligados a essa área de tecnologia, curso de programação de computadores, uma série de questões. Então, está dentro da pauta, sim, a gente falar sobre os esportes, o esporte online, né, os jogos digitais,
porque de fato é um mercado que cresce muito, 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 muito. Eu tenho alguns amigos que são streamers aí que vivem só de jogos online, então é possível sim. A proposta nossa nesse sentido, a gente vai conversar a gente está ampliando essa conversa aqui para ver como o município pode ajudar, né? Porque o município ele tem que trabalhar como facilitador dos processos. Nesses casos, assim, até orientar. A gente tem conversado muito com o pessoal da Sala Mineira do Empreendedor, que é um setor que a gente um setor dentro da prefeitura que a gente quer ampliar, vai ampliar o serviço dele. Hoje a Sala Mineira, ela trabalha orientando o empresário, né, quem quer abrir o seu negócio. A gente quer ampliar o trabalho da Sala Mineira para ela ajudar o empreendedor, ela fomentar o empreendedorismo aqui em Barbacena. Então, eu tenho uma ideia, eu quero transformar essa ideia num negócio, vai ter um canal dentro da Sala Mineira para poder ajudar você a transformar o seu negócio, a sua ideia em um negócio rentável. Eu tenho um negócio aqui em Barbacena e ele ainda está pequeno, eu não uso o e-commerce, eu não uso as vendas online, eu não sei trabalhar o marketing dentro do meu negócio. Enfim, dentro da Sala Mineira a gente vai trabalhar tudo isso, e isso vai estar ligado também à questão dos jogos online. Você tem streaming aqui que ele só trabalha com um contrato com a empresa, mas a gente consegue ampliar, quem sabe ele tem um CNPJ, ele mesmo investir nesse negócio aqui em Barbacena, enfim, muita coisa bacana, tanto na área de tecnologia quanto na área de negócios, de investimento, que a gente vai implementar, a gente já está conversando sobre isso, então assim, a gente está conciliando transição com as propostas para a gente já iniciar o ano aí de forma bem intensa, sobretudo nesse setor setor comercial, setor de negócio, setor produtivo, que foi mais impactado aí pela pandemia, né? Sim, um setor que cresceu muito, né? Eu acho que não é à toa que se fala muito, porque a pandemia, muita gente em casa queria ficar jogando. Você falou aí da Sala Mineira, é a Sala Mineira mesmo nome, né? Isso. Ela tem alguma similaridade ali com o Sebrae? Então, o Sebrae o Sebrae já assim, se colocou à disposição como um grande parceiro nosso. Tivemos uma reunião, a Natália, o pessoal do Sebrae regional, o diretor regional do Sebrae, e a gente já vai começar, já está nesse processo de alinhamento para a gente apresentar essas demandas, o que vai ser feito, como vai ser feito, quais são os tipos de serviço que a gente quer fomentar, como vai ser fomentado isso, são workshops, são aulas online, são cursos online, então a gente já está nessa discussão junto com o Sebrae, porque o Sebrae tem uma série de ferramentas que ele pode fornecer e já colocou à disposição para fornecer para nós, em parceria, para a gente oferecer para os empresários de Barbacena, para o pequeno e o grande empresário. Então o Sebrae vai participar como parceiro, o Banco do Brasil também já se colocou como parceiro nesse projeto para ampliação da Sala Mineira, ampliar aí o atendimento e o serviço prestado pela Sala Mineira do Empreendedor. Uma pergunta aqui, ela é bem simples, mas pode ser bem tensa também. Você seria a favor da diminuição de números de vereadores aqui em Barbacena? Eu acho que, assim, se diminui o número de vereadores, diminui a representatividade. A gente tem que entender que você não pode levar em consideração a satisfação ou insatisfação com a Câmara atual, ou com a próxima que virá, ou a anterior, levar isso em consideração na hora de pensar no número de cadeiras, do número de representantes da população ali dentro. A população tem que pensar isso. Quanto menor o número de cadeiras, menor a representatividade na Câmara. E quem efetivamente representa a população são os vereadores, é o Poder Legislativo. O Poder Legislativo, ele tem, eu sempre brinquei que a gente tem o poder do não, o poder do veto, segurar ali muitas vezes algum ato do executivo. Então, a gente tem que pensar muito. Eu não sou favorável à diminuição do número de vereadores, não. Isso não levando em consideração posicionamento, entendimento, atuação de vereador A ou vereador B. Eu acho que quanto menor o número de vereadores, menor vai ser a representatividade da população dentro de um dos poderes, que é o poder legislativo, né? Legal. Baseado nessa pergunta sua, tem duas perguntas aqui interessantes nessa pergunta do Gabriel, na sua resposta. Uma que a pessoa ela pergunta em específico de um outro candidato se teria a possibilidade de chamar ele para trabalhar com você, de um outro que foi candidato a prefeito. Eu vou deixar essa pergunta abrangente para todos os outros que foram candidatos, porque eu entendo que eles também queriam coisas boas para Barbacena, né? Não é à toa que se candidataram.
E uma outra pergunta aqui, de uma moça, ela perguntando o seguinte, queria propor uma secretária, na verdade ela não fez uma pergunta, ela fez te propôs, né? Propor uma secretária para mulheres, já que na Câmara não temos voz. Esse ano realmente não teve nenhuma candidata mulher eleita, né? E eu acho que as duas perguntas, elas entram aí nessa situação que você já estava falando de diminuir a quantidade de vereadores, né? Se você pensa em chamar algum outro candidato a prefeito para trabalhar contigo esse ano, e se você pensa em propor uma secretaria formada por mulheres, né, já que esse ano não teve nenhuma representatividade de mulher eleita. Não, com certeza vai ter secretaria, sim, que vai ter mulher à frente. Mas, mais importante do que ter uma secretária, né, de alguma pasta mulher, é a gente ter uma estrutura dentro da prefeitura, tenha os olhos e a política voltada para a mulher. E isso vai ter dentro da assistência social, tá? Isso já é plano nosso, já é proposta nossa. Então, vai ter, sim, dentro da assistência social, um setor para eles com esse fim. Eu falei sobre isso, inclusive, também durante a campanha, de a união com o social, com a saúde e também com a segurança pública, unir essas forças para a gente poder fazer uma política pública efetiva em combate aos abusos que tem, em combate à violência doméstica, que é crescente, infelizmente, ano a ano. Com a pandemia também, parece que cresceu muito o número de violência doméstica também, violência à mulher. Então, a proposta é essa, ser mais importante do que ter uma mulher como secretária, embora a mulher como secretária mostra a força dela também, a força das mulheres. Isso vai ter, vocês podem ter certeza. Já está conversando, ainda não vou falar como é que está essa discussão dos secretários ainda, que eu sei que com certeza deve ter essa pergunta aqui, muita gente está me fazendo essa pergunta, mas o foco agora não é esse, o foco, por enquanto, é ainda a transição. Então, a gente não está levantando os nomes dos secretários, como vai ser feita essa divisão, mas, com certeza, vai ter sim, vocês podem aguardar. Teve uma outra pergunta também que me fugiu aqui, que você falou. Voltada aos candidatos a prefeito em Barbacena, se você pensa em chamar algum para trabalhar contigo. Eu já, na verdade, sim, boa parte me procurou, a maioria me procurou. Os que não procuraram, eu fiz contato, conversei, deixei as portas abertas para a gente poder conversar e somar por Barbacena. Como eu disse, a eleição acabou dia 15, então quem quiser somar conosco, seja bem-vindo. A questão de trabalho, a gente está pensando, para vocês entenderem como é que vai ser a formatação, né? Vai ser mais técnica. Eu estou mais preocupado com a questão técnica do que a questão política, porque a questão técnica é primordial, é o que define a qualidade do serviço. Então, e eu sei que por questões técnicas, não só o município de Barbacena, como tantos outros municípios, estão perdendo recurso aí ano a ano, estão deixando de se cadastrar em editais, perdendo prazos, e é dinheiro público, dinheiro do povo, dinheiro que podia ser aplicado na população, está indo embora. Então, eu estou mais preocupado com a questão técnica do que a questão política, né? Então, mas eu abri, sim, um diálogo aí com a maioria deles, a maioria me procurou, quem não procurou eu entrei em contato para poder, né, falar, a gente está à disposição, a gente quer conversar, enfim, com quem eu consegui fazer contato. Um outro também que eu não consegui ainda conversar, mas já, como eu disse, né, repito que as eleições acabaram dia 15, não estou preocupado com o grupo, com questões políticas, quem apoiou ou deixou de apoiar, enfim, quem quiser somar com a Barbacena, seja bem-vindo. Eu ri aqui porque, coincidentemente, igual a você, nós também tivemos candidatos aí que a gente não conseguiu contato. Tem uma outra pergunta aqui, que o rapaz, foi até um rapaz que disse o seguinte, que normalmente tem aquela coisa, candidato só aparece quando só em 4 anos, só para se reeleger. E ele fala assim que entende que ao mesmo tempo que a população e também como você vai fazer a população ter mais voz na Câmara. Uhum. Então, a população ter mais voz na Câmara especificamente, essa foi a pergunta. Não entra muito assim na atuação, porque é o seguinte, os poderes são harmônicos, mas são independentes. Então, a prefeitura é uma coisa, a Câmara é outra coisa totalmente diferente, tem outra função totalmente diferente. Mas, assim, como eu disse, existe uma harmonia entre os poderes. Então, sessões são terça e quinta, é importante a população estar presente, acompanhar ali de forma online. Eu, enquanto vereador, diversas vezes, fiz várias falas, convocando a população, venham, acompanhem conosco, veja a discussão que está aqui, sobretudo quando tiver pauta ligada
aquilo que é sua área, que é sua área de trabalho, enfim. Mas, assim, a participação ainda é muito pequena da população nas sessões da Câmara. Então, não tem muito que a gente consiga fazer, assim, efetivamente, eu enquanto prefeito, mas eu tenho certeza que a Câmara, ela já está aí, o pessoal, nova legislatura, já tem pensado em algumas alternativas, algumas formas para poder ampliar a aproximação do Poder Legislativo da população. Tinha um projeto lá do CAC, que eu acredito que esse ano vai sair do papel, que o CAC vai ser muito bom, vai aproximar muito a população do Poder Legislativo, a escola do Legislativo também vai ser muito interessante, tem muita coisa legal ali para aproximar. Qual que era a anterior? Fugiu aqui. Não, era tipo assim, tava meio que, ele tava contando um texto, eu resumi, e a pergunta final era essa. De estar próximo, né? Por exemplo, isso. Como é que eu vou conciliar essa questão de estar próximo? Como eu disse, a gente vai fazer o gabinete itinerante, eu vou estar aí nos bairros, vou estar visitando o pessoal. No primeiro ano, como eu disse, é um ano mais de organização da casa, assim, mas a gente vai conseguir conciliar isso na nossa agenda, tá? É um ano que eu vou estar mais ali dentro, mais assim, buscando um apoio externo, mas a proposta nossa é estar próximo mesmo. Eu até falei isso aqui naquela entrevista do candidato Ken, né? E aí, Dulce, o Marcinho perguntou, o que vai mudar na sua vida? Eu falei, cara, vocês vão me ver tocando na missa. Toquei esse domingo retrasado, toquei sábado agora no casamento da minha irmã. Vou estar lá na missa, tocando, vou estar nos encontros também. Dá para conciliar. A rotina é pesada? É pesada, é muita coisa, mas a gente consegue conciliar sim, sobretudo para estar junto com a comunidade, que é o que eu mais gosto de fazer. Eu gosto de estar no meio do povo, eu gosto de estar no bairro, eu gosto de visitar, eu gosto de andar. A campanha foi assim, inclusive, a gente ali nos bairros, conversando com o pessoal. Então, a proposta nossa, a gente está desenhando o governo nesse sentido, o governo próximo do povo mesmo. Eu até falei isso na posse, né, lá em cima do trio, falei, olha, nós vamos devolver essa cidade para quem ela é de direito, para o povo. E para isso eu preciso estar o mais perto possível da população. A gente vai trabalhar muito para isso. Aí já até peço aqui, já adianto aqui, pedir desculpa, eu tive que aposentar por hora aquele número meu antigo, muita gente mandando mensagem, ou tinha mais de 2.115 mensagens, isso Nossa. Entre domingo e quarta-feira, ali depois da eleição. Sim, humanamente possível de responder. A Jéssica está dando um suporte para a gente lá naquele número, porque assim, eu tenho muita coisa para poder organizar, e se eu parar para responder agora, todo mundo, eu não consigo trabalhar, eu não consigo organizar as coisas que a gente tem que fazer. Então, é só momentâneo, é só até passar esse período da transição, depois eu vou voltar ali nas redes também, no WhatsApp, o pessoal vai conseguir ter acesso fácil aí com a gente, tá? É só esperar, você que mandou mensagem para ele, só esperar um pouquinho que depois ele vai responder todo mundo aí. Vou e depois responder. Vai também lá no gabinete, né, para ter aquela conversa direitinho, acompanha as reuniões da Câmara, que fica tudo certo. Du, mais uma pergunta aqui para você, em relação a essa aqui agora, em relação ao servidor público. Um dos maiores medos do servidor público é não receber. Eu acho que esse medo é medo de qualquer um, né? Qualquer um que trabalha tem o medo de trabalhar e não receber lá no final do mês. A pessoa disse aqui que o atual governo, né, pagou todos os salários em dia e pagou os atrasados também. O que você pensa em relação a isso? Vai manter em dia? Como que vai funcionar o pagamento do servidor público? Claro, você trabalhou, é direito seu de receber, isso é mérito, não, isso é direito, né? Eu fui servidor no município, eu estou com meu salário atrasado até hoje, eu não recebi ainda não, de 2 gestões, inclusive, era contratado. Então, não interessa se o seu ingresso é pelo contrato ou pelo concurso, ou o contrato para cargo comissionado, tem que receber em dia, direito cidadão. Além do fato de quando a prefeitura não paga em dia, isso gera um caos no mercado aqui em Barbacena, gera um caos no comércio do município, que muitas vezes sobrevive aí da venda do local, né? Então, isso aí é fato. Vai dar para pagar em dia? Dá para pagar em dia, é só organizar as contas direitinho, é só trabalhar com responsabilidade, que a gente consegue manter os salários em dia sim. Tá? Então, isso aí, esse medo acabou, não precisa ter medo não, todo mundo vai receber em dia sim. Como eu disse, tenho falado muito disso, a gente vai enxugar a máquina o máximo possível. A prefeitura tem que ter o mínimo possível de servidores para trabalhar com eficiência, né, com eficiência. Então, nós vamos reduzir os cargos comissionados, sim, para poder também ajudar a garantir o salário e não só, melhorar a condição dos servidores municipais. Eu já falei com alguns servidores para a gente discutir a questão do estatuto, reforma do estatuto do servidor, a questão dos Simples também, para a gente discutir juntos, a nova chapa que
foi eleita agora no sindicato, já está conosco, inclusive, na equipe de transição dos Simpas. Então, vai ter bastante diálogo com o servidor, bastante participação. As propostas que a gente fizer de alteração, seja no estatuto, seja em alguma questão que estiver ligada ao servidor, ele vai ser consultado, não vai chegar nada aí no apagar das luzes ou de surpresa para ninguém. Tudo vai ter bastante diálogo. Então, o servidor pode ficar tranquilo. Sou servidor público estadual, fui servidor público municipal, sei que o servidor precisa ser valorizado e a gente vai trabalhar intensamente para isso. Inclusive, hoje, já estava em diálogo aí com uma instituição de ensino, com a UENG, para a gente trabalhar algumas propostas aí para capacitação dos nossos servidores municipais. Falando em um UENG, uma pessoa chegou a fazer uma pergunta referente à faculdade, universidade, se você conseguiria trazer, às vezes, mais cursos públicos, ou pelo IFET, ou pela UENG. Ele deu até um exemplo, porque a pessoa quer fazer jornalismo, e acho que a mais perto é São João del Rei, se não me engano, que ele diz aqui no texto. Ele quer saber se você conseguiria fazer essa parceria, porque é algo do Estado, não é? Na verdade, o município ele pode ajudar como facilitador, né? Então, como é que a gente pode ajudar num processo desse? E é a nossa proposta, é o que a gente já está conversando, já até coloca isso aqui de público com a UENG, a prefeitura vai ser parceira da UENG, eu quero trabalhar também como parceiro das outras universidades que nós temos em Barbacena, instituições de ensino, sejam quais forem. A ideia é potencializar. Aquilo que tiver de gargalo, o município diminuir, naquilo que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar sim, tá? Então, o que a gente consegue é facilitar os processos, utilizar também de influência política, tem algumas outras ações que a gente já está pensando, e ao longo aí do percurso a gente vai dando notícias, mas a proposta é sim ampliar, trabalhar, facilitar, para ampliar a oferta de cursos aqui em Barbacena, nas universidades públicas que nós temos, né? O Instituto e também a UENG. Então, o município vai ser parceiro, sim. Eu já falei isso com a direção da UENG e anuncio aqui a público que a nossa proposta é de parceria. Nós vamos ter uma reunião também com o IFET, a gente está esperando a eleição, né? Parece que vai ter agora, pela informação que eu recebi. A gente vai sentar também para conversar com eles, propondo parceria, propondo trabalhar junto, potencializar a educação superior aqui no município de Barbacena. Muito bom. E você falou sobre influência política, né? E tem uma pergunta aqui que ela vai bem para esse lado. Como a gente disse no início da entrevista, na primeira parte da entrevista, realmente esse ano foi um ano de mudança. Esse ano foi um ano que mudou tudo. As pessoas, elas parecem que realmente aprenderam sobre política e começaram a fazer política de uma forma diferente. E tem uma pergunta aqui que eu acho muito interessante. E a gente, inclusive, chegou a conversar quando a gente te entrevistou a primeira vez, quando você era só um candidato. Du, como você não tem vínculo com a família tradicional política de Barbacena, você tem medo dessa falta de vínculo e também a não tradição política da sua vida te atrapalhar em relação a algum planejamento futuro? Talvez por corte dos de cima ou uma não aceitação? A gente chegou a conversar sobre isso quando você foi na época, quando você ainda era candidato, né? A gente chegou a conversar sobre isso um pouquinho. Eu acredito que não, assim, eu não percebi resistência de nenhum grupo político. Eu estou sendo bem sincero aqui, tá, gente? Não teve, muito pelo contrário. Não recebi resistência de ninguém. Pelo contrário, eu tenho visto os grupos políticos conversando, dialogando para pensar na cidade. Então, primeiro é isso. Segundo, nós temos apoio no governo do Estado, no governo federal, e bons apoios, né? Deputado, senador, nós temos apoio de deputados estaduais, secretário, ministro, inclusive já tive conversa com alguns, tem uma agenda extensa em Belo Horizonte, estão com uma agenda em Brasília também, para poder dialogar, enfim, muito pelo contrário, a gente está recebendo portas abertas do governo do Estado e do governo federal, isso é muito bom. Já tinha, como eu falei anteriormente, na época da campanha, já tinha esses espaços, a gente já tinha essas aberturas, tanto do governo do Estado quanto do governo federal, e depois a eleição potencializou. Eu tenho recebido propostas de parceria para a gente trazer projetos e propostas para a cidade. Então, muito pelo contrário, eu acho que assim, a população de Barbacena esperava isso. Tanto é que eu fui eleito. Esperava alguém que não tivesse uma grande ligação política. Eu acho que isso não é só aqui, não. No Brasil inteiro, a gente percebe que a expectativa foi por mudança, o resultado da urna, a resposta da urna foi por mudança não só nos nomes na política, mas na forma de pensar a política.
Eu percebo muito isso. Nós temos um exemplo aqui do nosso amigo, irmão, foi eleito prefeito aqui, o Maurinho também, que foi no mesmo formato aqui de Barbacena, em Freire Vasconcelos. Mesmo formato, inclusive a gente conversava muito desde o início, antes de lançar a candidatura, a gente já planejava juntos as ações e deu muito certo. Então eu percebo que a resposta, a expectativa da população é por isso mesmo, é por uma mudança, não só dos nomes, mas da forma de fazer política. Respeitado, claro, a contribuição de todos, né? Seria hipocrisia minha chegar e falar, ninguém fez nada pela cidade ou pela região. Isso não é verdade. Todo mundo deu sua contribuição da forma que podia, da forma que acreditava, né? Cada um deu sua contribuição. Uns mais, outros menos, mas todo mundo deu sim. Eu acompanhei alguns, inclusive, de perto. Mas a população pediu algo novo, pediu uma forma de fazer política nova, e é essa resposta que a gente vai dar nessa gestão, uma forma diferente de fazer política. Está sendo diferente, né? Todo o formato, até da transição, tudo está sendo muito diferente. Eu tenho escutado isso nos corredores da prefeitura, tenho escutado isso com as pessoas que eu converso, assim, que já são mais tradicionais na política. Isso é bem diferente, olha, eu nunca tinha pensado nesse formato, a gente nunca tinha visto nesse sentido. Isso é bom, eu vejo isso de forma muito positiva. Eu acredito que na vida tem que ser assim, sabe, Marcinho, Gabriel? Vamos implementar um formato diferente, e olha, não é tirando 100% da cabeça, tudo aqui da minha cabeça, a gente está trazendo conceito e formato que deu certo em outras cidades, que dá certo em outras cidades, aplicando isso à técnica, a dados, cruzando isso com dados aqui no município, para poder fazer de uma forma profissional. Mas daquilo que a gente for percebendo que não é positivo, a gente vai diluindo. Eu acho que a gente tem que ter essa maturidade e esse senso de discernimento, sabe? Ao longo do processo, não, isso aqui não deu muito certo, então vamos ajustar isso aqui. Tem que ser assim, a gente não pode ter a cabeça fechada para um processo, para um projeto, e querer levar ele até o final, caso não esteja dando certo. Acho que não é erro nenhum, às vezes, recuar, sabe? Não, isso aqui não deu certo, vamos recuar, vamos fazer de forma diferente. Acho que sim, vai ser nesse formato. A administração pública ela é complexa. É melhor você errar porque você fez querendo acertar do que você errar por não ter feito. Essa que eu acho que é a verdade. E se na frente perceber assim, que não, é melhor dar um passo diferente, é melhor mudar o formato aqui, porque não deu tanto certo, mudar. Tem que ser humilde nesse sentido. Humilde também para pedir ajuda, e eu tenho falado isso desde o início. Venham ajudar, né? Quem tiver à disposição, quiser ajudar, seja bem-vindo. Porque ninguém sabe tudo, ninguém é bom em tudo, ninguém é bom sozinho, e eu entendo isso de forma muito clara, e aprendi isso dentro da igreja de forma muito clara, que a gente não pode querer fazer tudo sozinho, achar que é o dono da verdade, achar que tem a solução para tudo, a solução para resolver todos os problemas de Barbacena. Não é isso. A gente quer iniciar um processo, eu falo muito disso, iniciar um processo de mudança, de uma mudança radical, uma mudança real, que eu tenho certeza que se startam, assim, vai ser, ninguém consegue segurar, sabe? A cidade vai crescer de uma forma que a gente não vai conseguir segurar. Essa questão que eu estou falando de desenvolvimento econômico aqui, se a cidade começa a crescer, começa a se desenvolver, não tem como segurar mais. Aqui o exemplo nosso, do lado de casa, Juiz de Fora, que pertencia a Barbacena, começou a crescer, acabou, ninguém segura mais, é uma onda que se cria. E mais, a gente está pensando nessa onda não só em Barbacena, estou em contato, na verdade, com vários prefeitos da região, pensando no desenvolvimento regional. Então, as ações aqui para Barbacena, a gente está pensando em implementar em outros municípios também. A gente quer fazer uma estrutura de desenvolvimento regional, desenvolvimento econômico regional. A gente quer fazer um estudo de potencialidade econômica, um estudo de vocação de Barbacena, um estudo de vocação dos municípios da região e da nossa região como um todo, para a gente implementar, gastar energia e tempo naquilo que a gente tiver com os dados técnicos como vocação do município, vocação da região. A Barbacena é uma cidade do agro, bacana, acho que é a 26ª cidade aí do agronegócio. Tá, mas qual o ponto? É o gado de corte, o gado leiteiro, produção de grãos? Tá, é a produção de grãos. Então, o que a gente pode fazer para potencializar a produção de grãos? Existem mecanismos técnicos para isso que a gente vai trazer, e não vai ser só em Barbacena, vai ser na região. Não adianta a gente pensar que Barbacena é uma ilha, não é. Temos cidades no entorno e a gente precisa pensar em crescer de forma coletiva. Está sendo muito receptivo, tá? Essa mensagem com os prefeitos, esse diálogo com os prefeitos da região. A maioria, 100% na verdade, dos que eu conversei até agora, já toparam a gente fazer
esse pacto de desenvolvimento econômico, isso vai envolver a saúde, a educação. É muito interessante essa proposta. No sul do Brasil, isso já é realidade. Os municípios se desenvolvem de forma regional, e aqui a gente quer fazer também. Sobre o projeto, voltando a perguntar sobre o seu mandato aí, qual vai ser o seu olhar para os pontos periféricos e a zona rural do nosso município? Há projetos? Você chegou até a falar alguma coisa aqui mais cedo e pode se aprofundar. Olha, eu falei isso em uma das entrevistas também. Tive a grata satisfação de ser eleito no dia 15 de novembro, que é o Dia Mundial dos Pobres. Então, a proposta nossa é começar por quem está no final da fila, sabe? Olhar por quem mais precisa primeiro. Quem tá ali na ponta precisando de assistência, e vai ser nesse formato. Então, tem sim algumas propostas. Na questão da zona rural, tem muita coisa para a zona rural, e é interessante que quando pega, assim, até no plano de governo você consegue perceber isso. Quando a gente fala de uma área, tem sempre ligação com a outra. A gente montou a proposta do plano de governo, a proposta do desenvolvimento da cidade, como um organismo, sabe? Então, quando a gente fala de cultura, indiretamente se liga à questão da periferia. Por quê? Falei aqui no início, nós vamos fazer algumas ações, não só no Parque de Exposição, mas também nos espaços, nos bairros, então vai ter ação ali também. Isso impacta também na questão da zona rural, porque eu falei isso na campanha também. A cultura, a gente tem que levar também esses projetos culturais, as ações culturais também para a zona rural, que vai acontecer ali, tem festa, como eu falei, tem festa de padroeiro ali na zona rural, vai ter ação lá também. Na Secretaria de Agricultura, a gente está pensando num formato bem diferente para ela, para trabalhar o fomento do agronegócio em Barbacena, com suporte técnico, com cursos, né, a gente fazer cursos para os produtores. Isso a partir daquilo que eu falei ali atrás, você lembra de descobrir a vocação, perceber o que o município tem de potencialidade, o que a gente consegue implementar, que está ligado aos parceiros que eu falei lá atrás, da Sala Mineira, do Sebrae. Então, assim, vai ter sim um olhar voltado para zona rural. Tem muita gente falando, não foi eleito nenhum vereador da zona rural, então acabou, não vai ter apoio na zona rural. Isso não é verdade. Vai ter sim todo o apoio na zona rural. Não necessariamente o fato de não ter um vereador lá não significa que vai ser abandonado. Não tem um vereador lá, mas tem um executivo que a gente está olhando sim, a gente vai olhar sim por vocês que estão na zona rural. Sobretudo, a questão das estradas também, que é um problema grande que nós temos no município. O produtor não consegue escoar a mercadoria no período de chuva, né? Do jeito que está aí com essa chuva toda que a gente está sofrendo, tem muita gente já entrando em contato, não consigo sair com a mercadoria, eu não consigo mexer com nada agora, eu estou perdendo produto aqui na porta de casa, porque eu não consigo tirar ele aqui de casa. Isso é muito triste ver o produtor ali, luta tanto para ter a produção e não consegue vender, não consegue por conta de escoamento. Então tem ações também nesse sentido, para poder melhorar as estradas aqui no município, enfim, tem muita coisa legal. E nos bairros também, assim, outro projeto que a gente quer fazer, e hoje eu também conversava isso, a gente vai fazer em parceria, que é um diagnóstico social, a gente entender a realidade social de cada comunidade, de cada região, de cada bairro, para a partir desse diagnóstico conseguir implementar uma política pública mais efetiva, sabe? Não, aqui no bairro eu acho que o problema todo não sei, tem um número grande de crianças aqui ociosas no bairro. Então quais são as políticas que a gente consegue implementar ali? Por que essas crianças estão ociosas ali? Falta escola, não tem nenhum projeto social ali na comunidade, tem uma série de fatores que pode levar ao problema social. E antes de apresentar uma ação, você precisa entender o problema. Por isso do diagnóstico, isso é importantíssimo, gente. Não dá para fazer nada sem planejamento. Quando você começa a fazer algo sem planejamento, está fadado ao erro. Imagina, você começa a construir uma casa sem planejar ela. De repente, você chega lá no segundo andar, não tem como construir essa parte aqui, não, que eu esqueci de uma viga lá embaixo. Acabou. Você vai ter que colocar a casa no chão, ou então você para a casa ali. Tem que planejar, e esse está sendo um foco nosso também. Planejamento. Dentro daquilo que a gente colocou nas ações do plano de governo, a gente está planejando e a gente vai planejar todas as outras ações. Outro dia eu conversava até com a atual gestão de uma ação, a gente está querendo implementar essa ação agora, nós vamos guardar um pouquinho, vamos fazer um estudo um pouco mais aprofundado, vamos planejar e aí sim a gente executa. Então vai ser mais ou menos nesse formato. Muito legal. Mais uma pergunta, Gabriel? Tem uma pessoa que perguntou o seguinte, como você disse, você chegou a falar que a primeira coisa que você vai fazer é arrumar a casa. Depois que arrumar a casa, qual será o primeiro projeto assim, que você vai colocar em prática?
mesmo que você já tenha aprovado alguma coisa, ou até algum projeto que você já tenha em pauta aí, que você, como prefeito, possa já fazer. E eu vou completar a pergunta do Gabriel também aqui com mais uma pergunta de uma outra pessoa. Agora que se elegeu como prefeito de Barbacena, em quais aspectos você gostaria de focar? Então, os aspectos que a gente vai focar, começando daqui para a pergunta de lá, eu já até coloquei aqui, né, durante a entrevista: geração de emprego e renda, organização da prefeitura, a questão de algumas leis, isso eu falei muito também, nós precisamos atualizar as leis do município de Barbacena. Então, são leis mais que arcaicas, gente. Quando a gente pega uma lei de 1962 e pensa que ela que está vigorando para nortear muita coisa aqui em Barbacena, é assustador. Então, a gente quer atualizar a nossa própria lei orgânica, a lei dos conselhos, dos fundos. Precisamos organizar a casa para receber recursos. Barbacena está perdendo muito dinheiro porque não tem organização desses fundos, desses conselhos, dentro do planejamento estratégico, ampliar o nosso planejamento estratégico, a captação de recursos ali através dos projetos, programas, convênios. Tem muita forma de captar recursos, a gente está perdendo. Enfim, são várias ações, e até aproveitando e respondendo as duas juntos, Gabriel e Marcinho, são várias ações que vão ser em paralelo, sabe? Não tem uma ação assim, essa aqui a primeira vai ser agora startar. A gente está montando um planejamento aqui para o início do ano. A gente vai montar um planejamento para 3 meses, 6 meses, né? E o planejamento dos 100 dias. Então, vão ter uma série de ações caminhando em paralelo, mas o foco é a organização. A gente precisa organizar o município como um todo. E não é só a organização administrativa, como eu falei, não. É a organização da casa para estar apta a receber recursos, organizar as legislações municipais, organizar a cidade para que as pessoas possam investir no município de Barbacena, deixar a cidade juridicamente estável para investimento, atrativa para investimento, organizar, como eu disse, essa questão da vocação do município para voltar os olhos dos investidores externos para Barbacena, para a região, organizar a questão dos consórcios que nós temos aqui, organizar esse desenvolvimento regional, enfim. Esse é o foco no primeiro momento, organização mesmo. Não tem jeito, gente, vão ter ações, vão ter muitas ações que a gente está pensando, mas o foco é organizar a casa mesmo. E quando eu digo a casa, não é só a parte administrativa, não. É o município como um todo. E nessa organização, a gente vai chamar a população para participar conosco. Vão ter audiências públicas, vão ter consultas públicas, enfim. Você que está ouvindo a gente agora aí, prepara, porque, como eu disse, né, o processo democrático ele não para ali na eleição, ele inicia na eleição. E eu venho eu sou devoto de São Padre Pio. E São Padre Pio vem de uma fé franciscana, e a fé franciscana, ela impulsiona a isso, né, a pedir, né? Eu sempre brinco com isso, que a gente é muito pidão, eu sou muito pidão, isso mesmo. Eu não estou pedindo para mim, eu vou pedir para o município. E nesse formato, eu vou estar sempre pedindo o auxílio da população. Venham conosco, participem conosco, nós vamos gerar essa oportunidade. Isso é único, gente. Eu conversei com muitos setores aqui ao longo, passado o período da eleição, né? Conversei com diversos setores já, relatando isso. Nossa, eu nunca tive oportunidade de conversar, nossa, eu nunca tive oportunidade de apresentar a proposta, de externar a nossa ideia. E vai ser assim do início ao fim, vai ter participação popular sempre nas ações, não vão ter decisões unilaterais, seria até, não sei, contraditório da minha parte fazer diferente, porque foi assim que a gente levantou a proposta para a candidatura a vereador, foi assim que nós fizemos o mandato de vereador, foi assim que nós levantamos a proposta do prefeito, e foi assim que a gente conseguiu a vitória nas urnas. Muito bom. Tem um projeto que muita gente falou, muita gente também falou, não, muita gente sentiu falta, e eu recebi uma pergunta relativa a isso, que foi sobre o restaurante popular. Você acha que o restaurante popular esse ano aí vingaria? Como que seria essa questão? Olha, eu não coloquei isso na pauta e não tô com o olhar voltado para o restaurante popular, não. Eu vejo que o município tem outras prioridades. É um projeto, assim, fazer um restaurante não é difícil. O problema é manter o restaurante, né? Essa é a questão. Você faz um cálculo rápido aí, você sabe, você vai perceber que o município vai ter que fazer um aporte grande para poder manter as refeições ali do restaurante popular.
tem muitos outros projetos que eu percebo que isso aqui é prioridade do município de Barbacena. Estamos discutindo essa semana aqui sobre a falta de médico nos hospitais. A gente está discutindo sobre a queda da arrecadação e o que isso vai impactar na saúde. Então, eu vejo que isso é prioridade, né? Isso vem para um segundo plano. No que eu estou falando aqui, ligado à cultura e tudo mais, são ações até que vão ajudar a arrecadar mais e ajudar a melhorar o serviço prestado, os serviços básicos prestados no município. Então, o foco tem que ser esse, né? Tem que fazer uma ponderação daquilo que é prioridade. Eu não consigo enxergar nesse momento, nesse primeiro plano, um restaurante popular como uma prioridade. Eu enxergo outras prioridades, por isso eu não estou gastando energia, nem falei disso na campanha, como proposta de campanha, não. Beleza. Agora é uma pergunta da seguinte forma. Gostaria de saber mais sobre os programas de valorização à vida do programa de governo, que você até divulgou, e também, principalmente, sobre violência doméstica, aborto, suicídio, violência infantil, essa pauta mais social. Como eu disse também, vai ser após o diagnóstico que a gente vai fazer aqui no município, né? Mas tem algumas ações, alguns projetos que já estão dando certo em outros municípios. Por exemplo, a violência doméstica tem um projeto da Casa Mãe, que é um projeto de acolhida à mulher em situação de violência doméstica. Ele é integrado, tá? A saúde com o social e com a segurança pública. Então, é uma campanha permanente. Essas outras campanhas que eu coloquei aqui também vão ser campanhas permanentes, tá? Essa campanha de combate ao suicídio e tudo, não é só no Setembro Amarelo, a gente tem que fazer durante todo o ano. O número isso é uma coisa que eu realmente não entendo, essa questão do Setembro Amarelo, você deixar para falar de suicídio só nesse período do ano. Assim, eu entendo que a importância de falar, eu até fiz um podcast pouco tempo atrás falando dessa questão, e assim, eu acho as pessoas passam por problemas o ano inteiro, um mês inteiro, a vida inteira. Se tem um boleto que você atrasa, você não consegue pagar, você termina um relacionamento no mês, aí você deixa só um mês específico para falar sobre isso. É uma coisa que eu realmente não concordo. E a regra é válida também para campanhas sobre sexo preventivo, né, que acontece só em fevereiro ali por causa do carnaval, outubro rosa, novembro azul. Eu acho que o janeiro branco também, para mim esse tipo de campanha deveria ser feita, dissipada e o ano inteiro, não só em datas específicas. A proposta do programa de valorização da vida é isso, né? A gente fazer um programa permanente, como eu disse, né? Constante de ações para, por exemplo, combate ao suicídio. Tem diversas ações que a gente consegue fazer. O apoio psicológico a gente consegue fazer também, que a gente pode fornecer, ampliar esse apoio aqui no município. E interessante, assim, que o número elevado, pelo menos os últimos dados que eu tinha visto, era em jovens, o número de suicídio. Um número muito elevado de jovens suicidaram na nossa região. Então, a proposta dessas campanhas vão ser permanentes, de forma contínua, em parceria. Eu tenho bastante apoio no governo do Estado, no governo federal, que já tem estruturas para apoio a esse tipo de política social. Como eu citei um exemplo, que foi o projeto da Casa Mãe, que eu conheci em Belo Horizonte, fiquei apaixonado pelo projeto. Ele ajuda as mulheres, ajuda a gestante também em situação de vulnerabilidade, que é uma proposta nossa dentro do programa aí de prevenção combate ao aborto. Enfim, dar suporte para essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade dentro da área social. A gente já tem conversado com algumas pessoas com expertise na área que já estão desenhando para nós aí o formato desses projetos. Então, assim, como o Marcinho falou, não dá para a gente fazer a campanha só em um mês. É válido, é muito válido. Ali naquele mês a gente tem que lembrar e intensificar as ações, né? Mas nós precisamos ter mecanismos ao longo do ano. Nós tínhamos um projeto, até no grupo do CCOC, conversando com o Céu, nós tínhamos uma casa lá na Boa Morte, a Casa de Evangelização. A casa ficava aberta de manhã, à tarde e à noite. A gente recebia de vários jovens que iam para partilhar conosco o problema que estava passando em casa, a gente dava um suporte, um aconselhamento, orientação. Isso foi muito positivo. Nós temos vários exemplos de pessoas que passaram ali pela casa, a gente conseguiu ajudar essas pessoas a superar aquele trauma, aquele problema que ela estava passando ali, e hoje conseguiu tocar a vida, levar a vida. Então, tem algumas ações, e a gente tem um pouco de expertise nessa área também, pelos trabalhos sociais que a gente fez na igreja, né, Marcinho? É muito interessante. Realmente essa é uma pauta que eu acho que é muito válida você ser falado e lembrar o ano todo. Parabéns aí por estar pensando nisso também. Eu acho muito legal essa iniciativa. A minha última pergunta, que é uma pergunta
voltada a uma dúvida que eu acho que é uma dúvida geral de muita gente sobre o quanto de receita que chega para a cidade. A pessoa está perguntando aqui, é verdade que chegou 32 milhões de reais para Barbacena durante a pandemia? E aí eu completo, como que a população consegue ter acesso à quantidade de verba que chega para a cidade? Isso é bem legal. Bom, através do portal de transparência, a população consegue ter acesso a todos os recursos que entram no cofre e que saem do cofre municipal. Seja recurso vinculado, seja não vinculado. E até aproveitar a oportunidade de explicar um pouquinho disso aqui. O recurso para Covid só pode ser utilizado para Covid. Recurso de educação só pode ser utilizado para educação. O recurso que vem para assistência social só pode ser utilizado para assistência social. Isso a gente chama de verba carimbada. Então, esses recursos a gente não consegue, por exemplo, pegar. Muita gente falou, tem dinheiro parado do Covid, por que não asfalta a rua com esse dinheiro? Não pode fazer, tá? O prefeito vai preso, crime de responsabilidade e penalidade administrativa. Então, o recurso ele é específico para a área dele. Então, o primeiro ponto, até para a população entender isso. O segundo ponto, além do portal de transparência, existem hoje uma apresentação quadrimestral de 2 secretarias. Elas apresentam um balanço lá na Câmara, né, que é a Secretaria de Saúde e também a Secretaria Municipal de Fazenda. A proposta nossa é ampliar isso para todos os setores. E aí dar ampla divulgação para esses números, usar as redes sociais. A gente vai usar, tinha gente até brincando de o prefeito vai ser meio blogueirinho usando rede social, mas na verdade é utilizar dessa ferramenta que a gente tem aqui, que são as redes sociais, para informar a população, tá? Então nós vamos ter uma comunicação institucional muito forte nesses 4 anos, para mostrar para a população quais são os seus direitos, o que está acontecendo, os balanços, e isso vai acontecer nas secretarias. Então a população vai ter acesso a essas informações, de quanto gastou, quanto veio, quanto não veio, o que pode, o que não pode, onde faz, o que não faz, as alterações sendo feitas, através das redes sociais. A gente quer utilizar aí também as rádios, os canais aqui de comunicação, né, já aproveitando a oportunidade, pedindo um apoio aqui dos novos colegas, para a gente utilizar os canais também para divulgar essas ações, mas no sentido de informar a população. Esse vai ser o nosso foco. Então, vai ter acesso às informações, emendas parlamentares, todos os balanços, a gente quer colocar eles de forma mais clara nas redes. Você entra ali no site da prefeitura, você vai, portal transparência. Até a gente, às vezes, é difícil conseguir identificar ali quanto que foi, onde foi gasto, onde está. Não é tão simples assim. É simplificar isso, a população ter acesso, olha, gastou isso com isso aqui e acolá. Enfim, vai ser bem... A proposta é fazer um mandato bem transparente, sabe? Legal, isso aí. Quanto mais transparente, melhor para a galera saber como que foi gasto, né? Para saber realmente o que falar, né? Quando for falar alguma coisa a respeito aí de investimento. Gabriel? Sim, acho que isso é muito bom, deixa muito mais claro e ninguém fica com dúvida do que está sendo gasto e como está sendo gasto. Agora, a última pergunta é até de uma pessoa que você conhece muito. A pessoa perguntou assim, como é ter uma irmã tão linda e maravilhosa? Essa foi a Patrícia. Como é ter um irmão um gato desse jeito aqui, meu filho? Ela passa isso desde petitinha, sabe, tadinho? Um irmão bonito desse jeito. Vai mandar um abraço para a Patrícia aqui, aproveitar a oportunidade, mandar um abraço para toda a minha família, todo mundo que apoiou a gente aí, que esteve conosco nessa campanha. Não é fácil mesmo, sim. A gente brinca, a gente ri, a gente descontrai, mas a campanha é muito difícil. Uma disputa para o executivo não é fácil mesmo, é muito complexo, tem muita coisa, é muita barreira que você precisa vencer até para chegar a lançar essa candidatura, né? Então, eles sofrem junto conosco, a família sofre junto conosco. Por isso, eu agradeço muito a família que eu tenho, aos meus pais, a minha esposa, todo mundo que esteve conosco, que está conosco, está torcendo conosco por Barbacena, que eu sei que não é fácil. Eu divido um pouco desse fardo que a gente carrega aqui com eles também. Então, Patrícia, obrigado, minhas irmãs, Poliana, meu pai, Carlinho, a minha mãe, a Cida, a minha esposa, a Joyce, a Sofia, minha petitinha. Muito obrigado aí por todo o apoio, por estar conosco aí nessa empreitada e continuar conosco aí nessa reta, nesse início dessa nova jornada que é administrar Barbacena. Muito bom, Du, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela presença e parabéns para você. Espero que essa eleição, esse mandato seu durante 4 anos realmente seja um mandato muito positivo para Barbacena, um mandato que quebra as expectativas de quem não está acreditando no seu potencial como prefeito e que realmente valoriza a expectativa de quem está acreditando no seu potencial como prefeito. Então, parabéns mesmo, que você exerça um mandato muito bom, que Barbacena só ganhe coisas boas aí com a
com o seu mandato, e é isso, cara. Parabéns, e que bom que eu estou te entrevistando aqui agora nesse período pós-resultado de eleição. Eu também gostaria de estar agradecendo aí pela participação aqui, principalmente boa sorte, que você faça um bom trabalho nesses 4 anos e que consiga levar o melhor aqui para Barbacena e para a população aqui de Barbacena. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Marcinho. Obrigado a todo mundo que está acompanhando aqui essa entrevista, até um pouquinho longa, todo mundo que ficou até o final aqui conosco. Já pedi desculpa, Gabriel e Marcinho, pela demora, né, da gente conseguir fazer essa entrevista, mas foi por conta da agenda mesmo. Eu estava ansioso para a gente poder vir cá e falar. É muito bom conversar com vocês. A conversa flui de uma forma bem dinâmica mesmo, muito bacana. Parabéns pelo trabalho de vocês. Parabéns pelo sim de vocês, pela disposição de se colocar e fazer fazer a publicidade, trabalhar o marketing, trabalhar a imprensa, na verdade, a palavra é essa. Fazer uma imprensa como vocês fazem aqui em Barbacena. Parabéns, não é fácil, sabe que não é, a gente sabe que é luta, a gente sabe que o retorno às vezes é muito pouquinho, mas o resultado prático é muito legal. É social, sabe? A informação que vocês conseguem levar para a população e o que vocês conseguiram levar para a população no período eleitoral, apresentando os candidatos, vocês podem ter certeza que fez toda a diferença na eleição. Por isso, muito obrigado. Parabéns, continuem firmes aí no projeto, tá? Vou estar sempre à disposição para poder estar conversando com vocês, o nosso secretariado, o grupo que vai trabalhar conosco, vai estar sempre aqui, prefeitura de portas abertas e sempre buscando apoio, tá? A gente vai estar sempre aqui pedindo ajuda também para dar publicidade para os atos institucionais nossos, informar a população da melhor forma possível, ampliar o máximo possível a transparência, mesmo deixar bem transparente todas as ações. E é isso. Contem conosco. Peço a Deus que esses 4 anos de mandato possam ser positivos, né? Que Deus possa nos usar para fazer a vontade dele e a gente olhar para as pessoas pelo prisma da misericórdia, como Cristo nos ensinou, olhando para o próximo como a nós mesmos. Edu, agora que você está no executivo, você vai começar a plantar árvores nos buracos das ruas de Barbacena? Pô, eu não plantei nem como vereador, não. Agora a gente tem que plantar asfalto, né, cara? Mas falando sério, tem algumas ações aqui, a gente já falou sobre isso na campanha também, para a gente fazer uma programação efetiva aí para esse tapa-buraco de Barbacena, que é caótico. Mas um problema grave que leva aos buracos é a questão da drenagem, né? Nós não temos drenagem nas vias de Barbacena. Nesse período de chuva aí você percebe, vem a chuva, leva o asfalto embora, teve muito buraco que foi tapado aqui que o asfalto já foi levado embora. Então, o ano que vem vai ter o marco regulatório de saneamento básico, o maior investimento da história em saneamento, e a gente já está pensando nas estruturas para deixar o município apto a captar esse recurso, ampliar aí a captação pluvial no município de Barbacena, para a gente não precisar plantar árvore, colocar nenhum boneco aí, barquinho nas poças d'água em Barbacena. Muito bom, Du, muito obrigado. Para quem quiser te encontrar, saber mais informações a respeito da sua vida, você como prefeito, novo prefeito blogueiro de Barbacena, onde que a gente te encontra? Blogueiro imenso. Até recebido já teve, hein, Gabriel? Você acredita? Não, é sério, assim, obrigado a todo mundo pelo carinho, tá sendo muito legal isso, assim, nas ruas, o carinho das pessoas, a expectativa positiva das pessoas. Encontra a gente nas redes sociais, Instagram, Carlos Du Oficial, Facebook, Carlos Du Oficial, WhatsApp, por enquanto, não está me encontrando muito lá, não, mas a Jéssica está dando todo o retorno para a gente, está respondendo lá, porque de fato eu preciso focar um pouco agora, preciso focar nessa questão da transição que está acontecendo de forma muito fluida, até aproveitar a oportunidade de agradecer aqui a atual gestão, que nos ajudou, está ajudando bastante na questão da transição, deixando a prefeitura de portas abertas, não está tendo entrave ali dentro da prefeitura para a gente poder fazer a transição, está sendo muito positivo. Então, muito obrigado, prefeito Luiz Álvaro, que está permitindo que a transição aconteça de forma fluida, mas assim, eu estou afastado das redes porque eu preciso focar nisso agora. Daqui a pouco a gente volta de novo, encontra a gente no WhatsApp, Instagram, Facebook, vão ter outros mecanismos também, YouTube, a gente está pensando em alguns programas, vou dar spoiler agora não, mas a gente está pensando em algumas formas de comunicação aí com a população, vai ser bem legal, tá bom? Muito obrigado, fique com Deus. Esse daí foi o Carlos Du, novo prefeito eleito aí em Barbacena. Gabriel, curtiu? Foi legal? Foi bom para você? Eu gostei muito da entrevista, eu acho que vai ajudar muito a quem não conhecer um pouquinho e entender o que ele planeja. Se você tiver alguma dúvida, manda lá no Instagram e mesmo que demore, ele vai dar um jeito de responder uma hora. E é isso. Vai lá, fica em cima,
também fica lá olhando, conferindo, apoia, ajuda, e é isso. Vamos ficar aqui por dentro também do Candidato Quem para saber como que vai ser os próximos feitos nossos e também lá da Prefeitura. Isso aí. Logo menos aqui mesmo, nesse mesmo canal, aqui no Candidato Quem, os vereadores de Barbacena vão estar presentes aí, falando um pouquinho sobre o que eles estão pensando, os projetos deles. Esse é o Candidato Quem. Quem conhece sabe. Comigo, Marcinho Ribeiro. E Gabriel Winter. Valeu, até o próximo.